Essa carta é para você que busca por orientações para viver essa semana com um olhar matriarcal junto às ervas, os cristais e o movimento da lua. Respira fundo 3 vezes e fica aqui comigo porque eu tenho cartas para lhe entregar. Olá, meu bem, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse nosso momento de aconselhamento lunar para essa nossa semana, direcionado a todos vocês que se conectam aqui com a nossa egrégora, com a nossa energia Arco 180. Por sinal, recomendo fortemente que, se você ainda não está inscrito, que você se inscreva aqui no nosso canal para a gente poder vibrar na mesma frequência e assim ressoar mais claro o que eu vou falar aqui. E caso você queira ficar mais pertinho diariamente, me acompanha também lá na nossa rede do Instagram, porque eu compartilho alguns momentos das nossas práticas ancestrais e matriarcais. Eu tiro dúvidas e busco saber a melhor forma de te auxiliar com todos esses saberes de forma terapêutica. O link está na descrição do nosso vídeo. Avisos rápidos que eu preciso dizer antes de começar. Afinal de contas, sempre está chegando gente nova para compor aqui a nossa egrégora. E no momento da nossa consulta, dessa nossa consulta de aconselhamento lunar semanal, ela é sintonizada e direcionada a todos aqueles que precisam, que necessitam, que estão buscando por uma orientação terapêutica para poder viver essa semana. Então, para que eles possam encontrar, esse trabalho é feito para essa sintonia com esse nosso espaço. O estudo feito é junto aos saberes ancestrais, matriarcais e energéticos e compartilhado de forma coletiva para te auxiliar terapeuticamente na tua semana. E para facilitar toda essa compreensão, eu organizo os conselhos em 5 áreas essenciais da nossa vida. A primeira, essa visão macro da semana, posteriormente material, emocional, mental e energético espiritual. Lembrando sempre que nós estamos aqui no momento de um espaço coletivo. Então a gente precisa entender que algo pode não ressoar com você por a gente estar nesse espaço coletivo e tá tudo bem. Tem aquilo que lhe toca, que faz sentido para você, para que esse que faz sentido possa fazer fluir a tua semana. Então agora mentaliza o teu propósito para essa semana. Pega um papel e uma caneta para você anotar todos esses pontos que você se sintonizou e forma ele lembretes para a tua semana, para você organizar os seus dias. Na visão macro é uma semana que traz movimento. Afinal de contas, está alinhada com a força da lua crescente. Então, essa oportunidade de mudanças, de viagens, podem acontecer essa semana. Agora, o cuidado que a gente precisa nesse movimento de crescer é cuidado com as brigas em casa, a briga familiar, que geram desconfortos e, por essa esfera nessa semana, ter se conectado com o elemento fogo, uma atenção e um cuidado especial a esse ponto, para a gente poder não machucar quem a gente ama, lembrando que a gente passou por a energia dos 2 eclipses há pouco tempo e ele não é uma energia pontual, mas que ela reverbera ao longo de alguns dias, alguns meses, na verdade. Então, uma verdade dita sem amor pode ser uma fala que termina machucando alguém, e esse alguém pode ser alguém que a gente ame. Então, cuidado nesse ponto. E o obstáculo nessa semana é exatamente esse. Ao mesmo tempo, ter uma responsabilidade e cuidar dessa estabilidade familiar, de forma material também, e tendo essa inteligência emocional para evitar desentendimentos familiares. Existe uma energia de recomeço sendo emanado, sendo direcionado a você. Então, sabe aquela vontade de querer expandir, de querer crescer? A gente precisa aqui aprender a se portar com essa frequência, sem negligenciar o compromisso que a gente faz, sem negligenciar a nossa maturidade emocional. O que eu quero dizer é que não adianta a gente querer crescer de qualquer forma, nem muito menos a qualquer custo. É a gente examinar o nosso contexto do ciclo kármico que a gente já vem falando aqui. Será que você realmente fechou todo esse movimento? Será que você realmente aprendeu? Você finalizou tomando consciência do que não deve mais fazer, de como você não deve mais se portar nesse novo ciclo? Ou você apenas fez um curativo para não pensar naquela dor? Eu retomo esse ponto aqui porque se apresentou uma possibilidade dessa semana de uma reabertura de velhas feridas. Então, quando a gente encerra um ciclo, é literalmente a gente virar a página
ficar em paz com a nossa história, abrir uma página em branco. E mesmo que um dia você possa folhear esse livro da sua vida, isso não deve gerar incômodo nem uma dor. Porque se gera, já é um sinal de que foi feito apenas um curativo. E não fechar esse ciclo tomando para si o aprendizado é a raiz que faz laborar esse querer crescer a qualquer custo e de qualquer forma. Então, atenção a isso. Aponta aqui também a necessidade de reconhecer que você está sobrecarregado. Então, é um exame a respeito do que faz você ainda querer ser esse herói, essa heroína, ou até Cristo, né? Um Cristo, como gostam de dizer. Vem algo aqui nos estudos como do que realmente você está fugindo a partir do momento em que você não se ama o suficiente para poder dar limite, para poder defender também o seu direito de bem-estar, de crescimento e de sentir paz. Apenas querendo lutar, atendendo a todos e a todos, justificando ser necessário, já que só você consegue, só você é capaz. Então, quem ou o que ainda está pressionando internamente você a escolher isso para si? As nossas relações, elas estão intimamente ligadas à nossa permissão de crescimento. Pensa nesse ponto. E quem tem dificuldade de dizer não, tem um crescimento limitado, porque também tem dificuldade de ouvir não. Uma das coisas que uma pessoa obtém vencendo todos esses obstáculos, se desenvolvendo, despertando nesse ponto que eu já venho falando, é a pessoa obter a sabedoria do coração, que é a sabedoria do sentir, do intuir, aflorando e nutrindo essa capacidade que a gente chama de ter percepção. E perceber as coisas, as energias, facilita a gente ter uma melhor expressão, uma comunicação conectada com a nossa inteligência emocional. E uma virada de chave que é preciso a gente, que tem aqui, né, pra gente, para facilitar esse processo, é que, lembra que um dia eu falei para vocês a respeito de uma prisão invisível? Então, apresentou-se novamente a existência dessa prisão autoimposta. E aí eu quero que você examine se faz sentido para você que há um sentimento de incapacidade de seguir em frente, de um sentimento de estar amarrado, de estar bloqueado, de obstáculos dificultando o seu processo, em algum aspecto, inclusive se sentindo isolado. As matriarcas, nesse estudo dessa semana, falaram que foi você que criou tudo isso, essa prisão autoimposta, exatamente para justificar o cenário de vida que você está. Então, perceber as amarras, as limitações que em algum momento você colocou para si, vai exigir esse movimento de introspecção. Elas falam que essa visão interior é quem mostra a saída dessa situação complicada que você possa estar vivendo agora. O que é fácil resolver porque só depende de você, porque foi a própria pessoa que criou. O conselho lunar aqui é que para essa visão macro da semana, é você confiar na lei do plantio e da colheita. O cenário de vida, ela é justa, por mais que às vezes a gente possa parecer difícil a gente compreender que ela está sendo justa com a gente. Saber que realmente o que está plantando na vida facilita esse processo de saber qual é o fruto que a gente vai colher. É aquela clássica, né? Não espere colher morango plantando abacaxi para descascar. Então, com isso, mantenha nessa semana um foco, uma proatividade, se movimentando no que for preciso, fazendo o que é necessário, perseverando nos seus sonhos e nos seus objetivos. A conclusão da semana é que ou a pessoa vai vibrar no caos mental e numa imaturidade, sendo inclusive capaz de destruir alguns relacionamentos, casamentos, a família, ou vibrar no crescimento lunar, sem criar uma resistência ao que precisa ser feito, defendendo suas ideias com agilidade e se conectando com a verdade, que é uma outra máxima que trouxe aqui no estudo, que é a verdade nos liberta. Isso significa que as matriarcas falaram que está nas nossas mãos, está nas suas mãos, que essa semana ela seja de avanço, de expansão e de crescimento. Já na esfera material, temos uma semana com uma conexão com o elemento terra. Significa que é propício para a gente aprender novas habilidades, semeando uma nova estrutura material para a vida,
com satisfação e alegria, mas lembrando que por se tratar de terra, ela é necessário um esforço, um trabalho duro para a gente poder atrair essa recompensa por um trabalho bem feito, que é algo que a gente já vem falando aqui nesse movimento da Lua. A gente lapidar esse nosso servir. Um alerta para não se entrar em dívidas e terminar comprometendo esse bom cenário que se abre para você. Lembrando que um passo de cada vez, fazendo com as condições que você tem hoje, você tem sim a permissão e a condição de chegar muito longe. Uma palavra que eu posso usar para definir essa esfera hoje é planeje. Caso contrário, a falta de planejamento será o maior obstáculo, acontecendo alguns contratempos, atrasos, além de que o não planejar faz a pessoa pensar pequeno, no imediatismo. E essa semana ela está trazendo um posicionamento perfeito para a gente poder querer e colocar em prática o semear um pensamento de algo maior para a nossa vida, alinhando os próximos passos e trazendo expansão e novas oportunidades para quem está atento a esse detalhe. Aqui é válida uma pergunta de que, diante desse semear algo novo que a gente vem buscando para a nossa vida, o que faz você ainda estar sujeito a não valorizar o que você tem? Você já parou para pensar que você tem coisas que tem pessoas lutando para poder conquistar? Ou até mesmo já parou para examinar se você é uma pessoa que acha que a grama do vizinho é mais bonita, mas você não tem a real noção dos sacrifícios que essa pessoa faz para ter aquela grama? Será que você também está se colocando nesse lugar? Então não deixe que a inveja tome conta dos seus tempos, do seu dia, porque a inveja ela desencadeia um sentimento de fracasso e de tédio na própria vida. Querer o que não se tem ou o que não pode ter. É aqui onde está um detalhe para essa semana, que é a permissão. Então, qual é o nível, qual é o grau de permissão que você tem, que você se dá? Que isso é você que dá para você. Não basta dizer racionalmente que você quer, que você almeja algo. Você sente que você pode ter. Você age como alguém que pode ter. Além de capacidade de estar disponível para receber algo, é preciso a gente também sentir que a gente permite criar aquela realidade na nossa vida. Caso você queira se aprofundar nesse contexto de permissão, eu recomendo a consulta de mesa radiônica para você fazer um rastreio energético e poder identificar pontos que possam ainda estar travando essa permissão na sua vida. Esses dias também você vai poder perceber questões densas do passado retomando. Pode ser um desapontamento consigo ou com alguém, ou até um olhar de irritabilidade pela história vivida. Mais uma vez, cabe aquela pergunta: como é que você está lidando com as suas escolhas do passado? Como é que esse passado está ali envolvendo? Você está passando apenas um curativo ou você realmente está buscando se libertar das dores, virando a página, abrindo uma página em branco? Ser vitorioso no campo material essa semana traz esse arquétipo de você ser um líder que enfrenta os conflitos, sejam eles internos ou não. Aquela pessoa que luta pelos objetivos, lembrando que a lua está crescendo no céu. Então o arquétipo de realizadora está cobrindo esse manto celestial e está chegando na nossa vida. Aproveite esse bom momento. Uma dica aqui é para você pensar que trabalhando em equipe facilita essa realização dessa nossa semana. Então conte com o outro para te auxiliar nesse processo. Um outro cuidado que se apresentou foi a instabilidade material diante de um emocional fragilizado, imaturo. Então lembra que eu falei no sentido de reconhecer o que você já tem? Cuidado com a energia de rompimento de qualquer tipo de relacionamento, inclusive de casamento, motivado por uma tristeza ou por um desgosto, porque feridas mal curadas, mágoas, pessoas internamente mal resolvidas num cenário de instabilidade material, está sujeito a não reconhecer o valor daquilo que ela já conquistou, daquilo que ela tem na vida. Então, atenção mais uma vez nesse ponto, tá? Do contexto familiar e a instabilidade material. O conselho lunar aqui é concentrar
na vitória, em superar os desafios, em trazer alegria para as relações, atrai sucesso material e estabilidade, podendo inclusive poder gerar novos frutos, sejam filhos. Eu também lembrei agora de que tem uma mãe de uma grande amiga minha, que ela fala que quando materialmente ela e o companheiro dela estavam em situações difíceis, era onde ela engravidava. E isso acontece exatamente com aquele movimento de você querer ter, pela união, pela força do casal, conseguir superar os desafios. Mas não estou falando só que pode ser filho não, tá? Quem não está querendo engravidar não fica assustado. Mas pode ter também uma nova casa, uma mudança que possa acontecer na sua vida para o seu próprio crescimento. Externamente, o cenário aponta para que você aceite esse fim de ciclo e siga em frente, siga o fluxo, planeje, se movimente, mesmo que você esteja numa sensação de estar no fundo do poço, de não ter muito o que fazer, veja que há sim uma luz guiando para onde você ir nesse momento de novo ciclo kármico. Afaste-se dos pensamentos negativos, reprograme a sua mente para uma frequência de vitória. O caminho agora é lembrar que você se veja, que você está num momento de transição. Não olhe para trás, deixe a dor no devido lugar. Carregue apenas o aprendizado de tudo que você já viveu na sua história. Siga para frente e ao alto. Confie na tecelã da vida, como diziam as matriarcas, que elas estão emanando um suporte, está sendo direcionado um suporte e ele vai chegar em você no momento certo. Preste atenção aos sinais. Uma semana que nas entrelinhas materiais pode ser traduzido que se coloca hoje para você amar esse novo ciclo que se abre, a construir dias amorosos para a sua vida. Então, aceitando literalmente uma nova realidade, lapidando o seu próprio merecimento com suas próprias mãos. É aquele senso de você ser vitorioso, de você vencer as provações com união, alegria, com amor, para você vivenciar essa esfera material nesse novo ciclo da forma como você vem despertando para materializar, para trazer essa concretude na tua vida. Já na nossa esfera emocional, essa semana ela pede para a gente dar atenção em como anda a nossa alfabetização emocional. E ela aconteceu lá na nossa infância, então buscando conexão com essas nossas águas internas e praticando o exercício energético para a gente aflorar, para a gente despertar a nossa capacidade de ter intuição, de perceber as coisas. Então eu recomendo que você olhe para a sua história lá quando você tinha 7 a 14 anos, como era a sua relação com a sua mãe, para você encontrar respostas para facilitar esse processo para você. O obstáculo aqui para essa semana é alcançar essa intuição, conseguir ser sensível, justo, amoroso, carinhoso nas suas relações. E para isso é válido também compreender como é que se configurou uma relação mais fria com as pessoas, uma relação mais chorosa com as pessoas. Então olhar para o pai e observar como é que você aprendeu, como é que você absorveu esse amor paterno também é importante para essa semana, para que haja crescimento emocional efetivo na sua vida essa semana. Essa esfera emocional, ela se conectou com o elemento fogo, sinalizando que é sim necessário ser feita uma transformação, descartar aspectos desgastados e que não agregam força para esse crescimento, nesse novo momento de vida que o manto celestial está conduzindo agora. Então, é saber também que esse novo ciclo kármico ele só acontece para quem quer, não é uma imposição, porque imagina como se fosse assim, uma porta de acesso a um patamar acima de uma realidade que está sendo ofertado por esse manto celestial lunar. E passa por essa porta, passa por esse portal quem quer viver essa nova oportunidade. E quem não quer, paga o preço de viver na mesma frequência, na mesma realidade que ele já vinha conduzindo a vida. Então, o conselho lunar aqui é que você se renove, que você se posicione para buscar bons resultados no passado.
Quais foram os dias que você já sentiu liberdade, que você já sentiu alegria para usufruir, que você usufruiu, na realidade, do fruto do seu trabalho? Ancore essas memórias emocionais positivas, porque esse nosso corpo emocional, ele é como uma fonte que ele precisa dessa nutrição. E quem faz essa manutenção de ter um bom emocional fortalecido somos nós mesmos. Então, relembrar dias de alegrias tem efeitos fantásticos no nosso ser de uma forma integral. Então, qual foi o dia mais feliz da sua vida? Volte nele, faça o seu corpo, o seu DNA, suas células, elas serem nutridas por essas águas. Traga essa memória positiva. Essa lua crescente pede isso porque se apresentou como um véu de dúvida, de incerteza, de que realmente mudar é o melhor caminho. Então fica aqui o exame para que realmente, se realmente precisa acontecer na sua vida, o que é que precisa acontecer na sua vida para você ter certeza de que viver essa transição, esse renascimento é algo bom para que você leve de hoje em diante nesse novo ciclo. Ou então é pensar se é melhor viver os mesmos resultados que você já está tendo ou viver uma nova atmosfera sabendo e buscando essa consciência de que vai abdicar de coisas que precisam ser deixadas para o ciclo que passou. Pense nisso e anote as suas observações. No futuro breve é observado também que novas oportunidades vão ser dadas para quem está aceitando passar junto por essa transição lunar, abraçando esse potencial criativo e garimpando esse florescimento emocional. Caso contrário, está sujeito a pessoa ficar com um emocional fragilizado se ele não se deixar ser guiado por essa vibração de crescimento lunar. Atenção nesse ponto. O cuidado aqui, egrégora, é mais uma vez a presença de uma prisão autoimposta, fazendo a pessoa considerar não ser capaz de atravessar esse processo, de passar por essa travessia de mudança e se sentir isolado. Então, o lembrete lunar aqui é que você perceba que essa visão interior, essa intuição é a chave para você se libertar das amarras que possam estar dificultando. E, sobretudo, perceba que a vida é justa por ela ter uma regência com leis espirituais. O sábio aqui, nesse momento, é se perguntar o porquê que determinada situação acontece e buscar, não perguntar o porquê, mas buscar perguntar o para que você está vivenciando determinado contexto. O porquê traz uma justificativa, mas o para que ele abre o caminho, ele traz um propósito de cada fase em nossa vida. O caminho, nesse contexto, é uma interiorização. É dizer sim a essa mudança, ao movimento que essa natureza está apontando ser necessário fazer para que você alcance o crescimento pessoal que você tanto deseja. Mire em novos ares de vida, em um novo começo, escolhendo, como diz o Deepak Chopra, na lei do mínimo esforço, onde a grama, ele diz que a grama ela não se esforça para crescer, ela simplesmente cresce. E isso é possível a gente também fazer a partir do momento em que a gente não cria as prisões invisíveis, a partir do momento que a gente não coloca uma limitação, uma resistência. A gente simplesmente utiliza dessa força da alegria, do amor, dessas memórias que nos fortalecem emocionalmente para a gente poder atrair sucesso e boa sorte com mais facilidade. É olhar para a vida e buscar a solução, o propósito e parar de dar força aos obstáculos, que podem inclusive aparecer no caminho e, vamos dizer assim, colocar força nos obstáculos dissipa a energia e faz o ser humano perder esse sentido na vida. Então preste atenção como é que emocionalmente você olha para os obstáculos, como é que você está conduzindo o teu emocional em perceber que, ao invés de olhar o obstáculo como algo ruim, mas olhe para o para que ele está ali, o que ele está lapidando no teu ser, na tua essência. Veja ele como uma ferramenta de lapidação que torna tudo mais leve, você encontra mais facilidade de superar o que você precisa emocionalmente diante dos obstáculos. A esfera mental, ela se conectou com o elemento terra e com ela uma nova mentalidade para a gente poder ganhar e fazer dinheiro. Uma nova situação financeira está sendo dada
uma plantação de novas sementes, investindo tempo e energia mental naquilo que você quer crescer. Foque a sua mente naquilo que você quer ver florescer. Dedique-se aos estudos e lembre que a melhor forma da gente poder aprender é praticando. Concentre-se nas suas metas. Você pode, inclusive, para facilitar esse processo das metas, você criar um quadro de visualização, uma meditação de visualização. Comece a estruturar e a trazer para o concreto do seu dia a dia o máximo dessa realidade que você está almejando nesse novo ciclo. Com pequenas atitudes, simplifique e veja que pequenas mudanças no dia a dia, juntamente nutrindo o seu emocional, a sua mente com pequenas metas, começam a trazer essa nova realidade. Lembre que o caminho ele se faz a cada passo. Então valorize cada esforço, cada momento, cada conquista que você tem nesse caminho. E o desafio nessa cocriação mental essa semana é exatamente trabalhar esse recomeço emocional que eu já falei no contexto da esfera emocional. Olhar para essa condição da gente expressar os nossos sentimentos, observar como anda, qual é o nível da minha imaturidade emocional que ainda precisa ser lapidado, ligado exatamente a essa permissão de crescer, o quanto que eu estou me permitindo realmente crescer. Quando a partir do momento eu posso ainda não ter coragem de dizer não, quando eu não quero vivenciar determinada coisa e de alguma forma manter uma aparência perante as relações. Então nas entrelinhas, tudo isso está ligado exatamente a essa condição de incapacidade, de não permissão de crescimento. Segundo os saberes ancestrais, a gente só cresce até onde a gente sente que a gente consegue lidar. A árvore só vai até onde ela consegue ir. Já ouvi dizer, por exemplo, assim, aquela frase, como eu posso ser feliz vendo o outro sofrer? Isso significa que a pessoa não se permite ser feliz a partir do momento em que ela olha a condição da outra pessoa. Eu mesma já passei por esse lugar de sentir culpa por estar crescendo. E como é que é libertador você saber que se privar de felicidade por ver o outro sofrer não é compaixão. A gente sente compaixão quando a gente sente a dor do outro, mas sem deixar de se amar. Afinal de contas, a gente só consegue ajudar o outro a partir do momento que a gente também se ama. E isso fortalece essa teia que a gente faz parte, ter essa consciência. Então, essa esfera mental, nessa semana, está pedindo para a gente olhar para esses conflitos internos, parar de ter medo de resolvê-los, porque eles exigem energia, eles vão exigir realmente esse esforço da gente querer dar para si uma real assinatura da gente estar sendo protagonista na nossa vida. Corte qualquer impulsividade ou uma decepção que a gente possa ter vivido no passado. O alerta aqui é para a gente não estagnar diante desse momento de transição. Simplesmente assim, sentir e seguir o fluxo. É esse o conselho. Fique atento que nós estamos diante de um cenário de expansão. Então pense grande, planeje, para você elevar a sua carreira a uma nova direção e a um sucesso financeiro. O conselho lunar aqui das matriarcas, que apontou no estudo, é que a gente ser bem resolvido internamente, a gente consegue atrair harmonia e alegria, além também de evitar problemas familiares nessa semana. Auxilia isso também o contexto da visão interior, porque ele traz essa compreensão de que há justiça nesse nosso caminho. Por sinal, falando em justiça, apontou também aqui que quem tem situações na justiça a serem resolvidas receberá um resultado justo. Aproveite esse bom momento, essa boa onda. É literalmente ver que um novo caminho, ele habita quando a gente reconhece essas verdades, é a forma que a gente vê a vida daquilo que não precisa mais viver, é deixar nascer essas novas ideias, novas expectativas perante a vida. É uma semana no contexto mental para a gente poder examinar a forma que a gente está vendo e como a gente está lutando na nossa vida. Se realmente é a melhor forma ou se tem opções mais sábias para a gente poder conduzir de hoje em diante nessa nossa vida. Saber ouvir verdades e interiorizar novas crenças traz essa sabedoria, essa inteligência, compreendendo que as nossas escolhas feitas tornam-se instrumento de lapidação.
Então a gente tem mais gentileza, mais amorosidade com a gente, compreendendo que a forma como eu conduzia a minha vida até aqui era a condição que eu tinha. Mas eu também sou liberta o suficiente nós somos libertos o suficiente para a gente poder trazer uma nova configuração para esse novo ciclo e aproveitando essa boa onda energética de crescimento, de realização que a Lua, com seu manto, está conduzindo esses nossos dias. Já a esfera espiritual traz uma conexão com o elemento ar e isso nos pede um descanso por uma baixa de energia, principalmente entre ali quinta, sexta e sábado. A gente vai perceber essa baixa de energia. Então, recuperar o bom fluxo de energia praticando o silêncio, a meditação e um bom banho de erva é sempre muito bem-vindo, como por exemplo, com manjericão, alecrim. Arruda é uma erva mais forte, então eu recomendo para quem está sentindo uma energia muito mais densa. E tudo isso são recursos naturais, junto às enfermeiras do reino vegetal, para a gente poder reanimar e elevar a nossa energia vital ao longo da semana. Mas há também uma necessidade de vencer a inércia, apesar de ter esse movimento próprio da semana, com essa baixa da energia, a gente precisa vencer esse marasmo e trazer energia de bons fluidos para o nosso campo, cuidando dessa nossa energia. Vista-se de uma roupagem de ser um trabalhador, uma trabalhadora confiável e séria, trazendo a organização e a praticidade para poder conseguir elevar a tua vibração ao longo da semana com mais facilidade. Cuidado para não ser sanguessuga de energia externa. Guarneça seu campo e não absorva processos energéticos de outras pessoas de forma aleatória. É algo importante para essa semana de forma energética. Agora, num contexto de casamento, um pode auxiliar o outro. O contexto já se torna diferente porque a própria relação íntima é uma ferramenta de troca energética, então você pode fazer uso dela caso seja necessário. Recomendo também trabalho de corte energético para ceifar o que necessita, caso você sinta a necessidade disso. Desperte que é fundamental esse movimento de se transformar para que você alcance os seus objetivos. Tenha confiança e retenha a lição e se comprometa em não passar mais por situações semelhantes. Se comprometa em estudar de si para você aprender a controlar, por exemplo, os seus ímpetos físicos, emocionais, mentais e energéticos nesse novo ciclo que está se abrindo. O conselho lunar aqui, que as matriarcas apontaram no estudo, é de que vá além de você querer crescer de forma linear, de forma horizontal nessa vida aqui, mas busque também esse crescimento vertical. É um movimento de ir para frente, mas também ir para o alto, experimentando todo esse movimento. Então, externamente, quando você faz esse movimento, você cresce. Você vai perceber que há conflitos e lutas para você manter essa boa vibração e essa energia buscando essa liderança. Então, mais uma vez, comemore as pequenas vitórias, vibre a alegria, conclua essa semana da melhor e mais elevada maneira, buscando voltar para o seio da família, porque é nesse seio familiar que você encontra, por exemplo, recursos necessários para você superar essa baixa de energia. É na união, nesse seio de amor que você tem. É uma semana que na esfera espiritual traz o aprendizado para você conseguir defender o seu campo dessa baixa frequência, por exemplo, da inveja, de ataque de inveja de pessoas conhecidas ou não. Então, engaje naquilo que você deseja, naquilo que você acredita que precisa ser fortalecido e trazendo essa autoafirmação da sua capacidade energética. Não é atacando, mas é apenas defendendo, se blindando do que for preciso à sua própria energia. Então perceba que energeticamente e espiritualmente a gente tem uma semana que a gente precisa, além de aprender, colocar em prática determinados exercícios para facilitar e ter um fluxo melhor do nosso campo energético. Por fim, amada egrégora, vamos aqui recapitular o que nós temos para essa semana, que é exatamente uma oportunidade de crescimento, de expansão. Então, se planeje e busque novos aprendizados. Examine a respeito daquilo que eu falei, da prisão autoimposta. Então, as limitações que você mesmo possa ter colocado em você, acreditado que você tem.
Se liberte do que você precisa para você viver essa liberdade nesse novo ciclo kármico, nessa nova página em branco que está a Tecelã nos ofertando a viver. Emocionalmente, olhe para suas relações materna e paterna para você encontrar essa certeza de que se desenvolver, de mudar, de transformar e despertar realmente o melhor caminho para você escolher seguir de hoje em diante, crescendo sob essa crença da existência da lei do mínimo esforço. Então, qual é o seu nível de permissão? Quanto que você está se permitindo crescer? Fazer isso é um trabalho necessário na nossa esfera mental, nessa crença da permissão. E espiritualmente esteja preparado para cuidar e blindar o seu campo energético, voltando-se mais ao seio da sua família, para que você possa encontrar mais recursos e mais facilidade de vivenciar esse processo energético que precisa nessa semana. Amada egrégora, eu espero que essa semana seja produtiva e, sobretudo, realizadora para você naquilo que você está almejando para si. Agora lembre que você pode me auxiliar, a te auxiliar terapeuticamente, a partir do momento em que você deixa nos comentários qual dessas áreas você sente que mais ressoou com você nessa semana. Curte, comenta e compartilha com quem você sente que precisa dessas orientações e também possa agregar a partir do momento em que ela se conecta aqui com essa nossa egrégora, com a energia aqui do Instituto Arco 180. Fazendo isso, você também vai estar auxiliando no nosso crescimento e poder levar essa palavra, esse saber matriarcal ao máximo de pessoas possíveis. Então, eu sou muito grata a você que ficou até aqui, até esse momento. Eu sou Rosa, sou uma terapeuta matriarcal e que cada orientação ecoe como bênção no seu caminho. Até a próxima semana para mais um aconselhamento lunar aqui no nosso Instituto Arco 180.